Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden, estou aqui diretamente do Instituto de Pesquisa Rafá. Hoje eu vou estar falando aqui de uma forma breve o que é uma doença autoimune, o que leva uma doença autoimune, quais as causas de uma doença autoimune, como que o sistema imune leva à formação de uma doença autoimune, o que é uma doença autoimune. E existe a diferença de doença autoimune para mimetismo imunogênico. Então vamos lá. Doença autoimune, vou ser bem breve, não vou enrolar aqui, vou falar diretamente os termos técnicos e de tentar evitar ao máximo de falar termos técnicos, mas tentar falar para você de uma forma mais rápida e breve do que se trata uma autoimunidade. As doenças autoimunes, elas têm o princípio fisiopatológico delas, ou seja, elas iniciam por meio de problemas da alma, problemas psíquicos. Como assim, Marden? Problemas de estresse, trauma, mágoa, rancor, depressão, inveja, tudo isso que é na esfera material e que você materializa isso na sua esfera psíquica, que vai entrar em contato com sua alma, isso atrapalha e interfere na imunidade humana. Como? Se você tiver um estresse, um trauma, uma inveja, um rancor, a mágoa principalmente, todo esse tipo toda essa ação psíquica, ela vai a nível de hipotálamo, hipófise, e atua no eixo do que a gente chama do eixo adrenal. O que é adrenal? Acima do rim, nós temos uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula, no córtex dela, da glândula adrenal, produz um hormônio chamado cortisol. Ou seja, o cortisol é um hormônio que ele tem um ciclo da seguinte forma. Após 8 horas de sono que você tem, de um sono normal de cada pessoa, 8 horas a 6 horas, depende de cada ser humano, 8, 6, 7 horas, conforme for o tempo em que você está produzindo que essa melatonina foi produzida e que esse sono estimulou o ciclo circadiano, que é o ciclo produtor do cortisol. Esse cortisol ele tem como principal finalidade inibir na produção do nosso corpo a prostaglandina, que é uma substância vasodilatadora e indutora de dores, juntamente com a substância P e o leucotrieno. Então, a principal função do cortisol nas nossas células teciduais é inibir a síntese de prostaglandina, leucotrieno e substância P. Para quê? Para não deixar doer. Então, Marden, é por isso que tudo dói à noite? Sim. Quando chega após 6 horas, 8 horas diárias, depois que você dormiu, que você teve uma atividade de vida normal, lá por volta das 18 horas, os níveis de cortisol seu começam a baixar. E aí o que acontece? Esses níveis de cortisol abaixando, aumenta a síntese de leucotrieno, prostaglandina e substância P. Então tudo começa a doer à noite. Então aquele versículo bíblico, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, é o ciclo do cortisol. E aí o cortisol, ele tem essa finalidade de inibir a síntese dessas substâncias durante o dia e à noite ele abaixa e então manifesta os locais onde isso foi lesado, foi proporcionado uma agressão, para que após o sono o corpo entenda e vai naquele local para que aquele local seja reparado. Então, Marden, o sono ele é importante por causa disso. As pessoas pensam que o sono é só para descansar. Não. Quando você dorme e o cortisol abaixa, os locais no nosso corpo onde sofreram micro lesões, com a baixa do cortisol, o corpo entende que são aqueles lugares que devem ser reparados, correto? Outra coisa, com o rancor, com a inveja, com a mágoa,
você e o estresse, você aumenta na suprarrenal, no córtex dela, a produção do cortisol. E o cortisol, nós sabemos que ele é um modulador da resposta imunológica. Modulador como, Marden? Ele recua o sistema imune. Ele faz com que o sistema imune seja recuado, diminuindo a ativação de CD4, TH1, TH2, linfócito B em amadurecer em plasmócito e linfócito CD8 em citotóxico. Então, reduz o sistema imune adquirido e reduz também a resposta imunológica inata, que são neutrófilos e macrófagos, correto? E natural killer. Então, reduz essas células, recua. O cortisol, ele age como um recuador. Marta, então esses medicamentos à base de dexametasona, esses medicamentos, eles têm a finalidade de recuar o sistema imune? Sim. Porque se você não recuar o sistema imune, o próprio sistema imune é um agressor do próprio corpo. Então essa é a finalidade do cortisol. Outra coisa que o cortisol faz, ele interfere na síntese de HLA de classe 1 e de classe 2 e na expressão de antígenos autólogos. O que são antígenos autólogos? Antígenos da sua própria constituição. Então, como eu e você temos antígenos da nossa própria constituição, quando aumenta depressão, rancor, estresse, mágoa, inveja, trauma, você aumenta a síntese de cortisol e seu corpo perde a capacidade de reconhecer os antígenos próprios seus, que são os antígenos autólogos. E aí começa a modular uma resposta imune contra você mesmo. Então, se você tem mágoa, se você tem rancor, se você tem inveja, se você tem algum trauma, libera isso. Como, Marden? Chega para a pessoa que te chateia e fala, velho, nossa, é o seguinte, você não presta, eu não gosto de você, eu te perdoo, sai de perto de mim. É melhor do que você conviver com aquilo. Identifica quem é o seu falso amigo, fala a verdade e mantenha a distância, para que você não estresse de novo e isso não traga um mal para você. Se você ofendeu alguém, vai lá, peça perdão. Não tem nada melhor do que você se perdoar, pedir a pessoa ter a vista-se da humildade, chega lá e fala, fulano, realmente você me desculpa, eu não percebi, eu realmente te magoei, me perdoa, o perdão é nobre. E aí você solicita o perdão para a pessoa, beleza? Você está tirando um peso e evitando que você desenvolva uma doença autoimune. Então, essas doenças psicossomáticas, elas induzem a doença autoimune e deixar bem claro, os níveis de expressão de fatores transcricionais para a indução do câncer. Nos genes chamados, nos protocongenes e nos supressores gênicos de divisão celular. Então, quando você é uma pessoa rancorosa, magoada, invejosa, guarda trauma, estressada, tudo que você imaginar de ruim aí, e você acha que você quer levantar, eu para me perdoar uma pessoa, tem gente que ainda fala de boca cheia, você está tomando veneno próprio. Então, libera perdão. Por quê? Você vai ter duas coisas, é certeza. Ou um câncer ou uma doença autoimune. Por quê? O cortisol estimula os fatores oncogênicos e os fatores protocongênicos. Os oncogênicos, a divisão celular é ativada, e os que são freios oncogênicos, que a gente fala que são supressores oncogênicos, que deveria frear a divisão celular, eles não são produzidos. E aí acontece a ativação desse tipo de problema e temos o que a gente chama de quê? A gente chama de quê? A ativação da potencialidade para ter um carcinoma, um adenoma, uma neoplasia, correto? Que é um tipo de... Isso aqui que eu estou falando é a caracterização do câncer ou uma doença autoimune. Dá um exemplo de doença autoimune, Marta. Vou pegar melhor aqui, todo mundo sabe. Lúpus. Então, o lúpus é uma característica de uma autoimunidade, correto? Então, pessoal, e o que é o mimetismo imunogênico? O mimetismo, vou dar um exemplo clássico. Tem gente que beija todo mundo. Tem uma bactéria presente na boca que chama Streptococcus do grupo A beta hemolítico. Essa bactéria ela tem um antígeno chamado ASLO, Streptolisina O. Esse antígeno ele tem 20 aminoácidos que
são similares à válvula cardíaca ou à articulação. Quando o corpo produz um anticorpo chamado anticorpo heterólogo ou anticorpo reumatoide, que são anticorpos mal feitos, contra essa proteína dessa bactéria, pode desencadear duas doenças. O anticorpo pode reagir contra a articulação e gerar o que a gente chama de artrite reumatoide, e contra a válvula cardíaca chamada febre reumática. Isso porque foi produzido por causa de uma bactéria da família dos estreptococcus do grupo A beta-hemolítico. Então, esse tipo de reação, produziu um anticorpo contra uma bactéria, mas reagiu contra o próprio corpo, muitos chamam isso de doença autoimune. Não é, isso é mimetismo imunogênico. Por quê? Porque os 20 aminoácidos do epítopo bacteriano têm semelhança aos aminoácidos da cartilagem e da válvula mitral. Então, tem uma diferença entre a doença autoimune e mimetismo imunogênico. Qual é? Doença autoimune, a própria pessoa, por doenças psíquicas, induz a alteração do cortisol. O cortisol perde a capacidade de reconhecimento de antígenos próprios, ou seja, antígenos da própria pessoa, autólogo, e modula a resposta imune do próprio corpo contra ela própria. E o que é mimetismo imunogênico? É quando a pessoa produz um anticorpo, chamado anticorpo heterófilo ou reumatoide, contra uma bactéria e reage contra algum tecido do corpo dela. O exemplo que eu dei contra a cartilagem, artrite reumatoide, contra a válvula cardíaca, febre reumática, correto? Então segue aí mais um momento, espero que eu tenha te ajudado nessa definição. Marli, como eu diagnostico isso? Primeira coisa, você vai procurar um reumatologista. O reumatologista vai estar te induzindo, vai estar através dos sinais clínicos que você mencionar para ele, ele vai te dar uma orientação para induzir você a fazer os exames. Eu usei essa palavra aqui, induzir, não é indução. Vai passar para você os exames corretos que você deve fazer. Quais são os exames? Inicia-se com FAM, fator reumatoide, hemograma, anti-SM, anti-LAR, anti-RO, anti-RNA, anti-estona, ou seja, baseado na queixa sua, ele vai solicitar esses exames. Anti-CCP, Waller-Rose, e aí, baseado nos resultados desses exames, é que ele vai definir se é uma doença autoimune, qual o tipo de doença autoimune, está afetando qual órgão que você está queixando, se é cartilagem, se é válvula cardíaca, se é tecido conjuntivo, se é melanócitos, correto? Que no caso vem o vitiligo, pode dar vitiligo por causa de uma doença autoimune também. E aí vai estar te avaliando. Deixar outra coisa. Qual o problema da doença autoimune? É a formação de imunocomplexo. Tem que reduzir através de quê? De imunossupressores. Imunossupressores inibidores de histamina, imunossupressores à base de cortisol, ciclosporina, é um imunossupressor extremamente forte, é usado para quem faz transplante. Metotrexate também é outro. Então vai usando esses imunossupressores baseado da necessidade. Quem vai definir o que eu devo usar? É o seu reumatologista. Deixar bem claro. Para que você seja bem acompanhado, procure um reumatologista para te orientar na medicação e no diagnóstico que deve ser feito para que você ache qual é a patologia e acompanhe você no tratamento dessa patologia, correto? Então, está aí mais um momento, espero que você tenha aprendido e acompanhe a gente no Instituto de Pesquisa Rafar, tem o nosso celular aí nos vídeos, você pode ligar à vontade, iremos te responder e é um grande prazer poder te ajudar. Um grande abraço, até o próximo encontro.